Castro sobre prisões na SEAP. Ninguém negocia pelo governo, se ele estava fazendo qualquer coisa era por vontade própria. Secretário Rafael Montenegro e 2 subordinados foram presos nesta terça-feira, 17. Governador do Rio se disse ainda indignado com a situação e reiterou que não existe acordo com criminosos. Assisto agora, em Últimas Notícias. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL, falou, na tarde desta terça-feira, 17, sobre as prisões na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, do Rio de Janeiro. Abre aspas. Ninguém negocia pelo governo. Se ele, o secretário, estava fazendo qualquer coisa era por vontade própria. Fecha aspas. A Polícia Federal, PF, prendeu nesta terça, na Operação Simonia, Rafael Montenegro, secretário estadual de Administração Penitenciária, SEAP, do Rio de Janeiro, e 2 subsecretários, Wellington Nunes da Silva, da Gestão Operacional, e Sandro Farias Jimenez, superintendente. Eles foram presos por suspeita de acordos de trégua com os chefes do Comando Vermelho, em troca de influência em comunidades e vantagens indevidas. Castro se disse ainda indignado com a situação e reiterou que não existe acordo com criminosos. Não há trégua no governo, não há acordo no governo. Se alguém fez, tem que responder, inclusive, o que o governo muitas vezes é criticado é pelo excesso de combatividade. Nosso governo não faz acordo nenhum, nem com miliciano, nem com traficante. Questionado se o setor anticorrupção não funcionou, Castro disse que as negociações aconteceram em um presídio federal, fora do Rio de Janeiro. E aproveitou para elogiar o trabalho da Polícia Federal. O governador reiterou ainda que a atual gestão tem tido um combate ímpar contra a criminalidade. E citou como exemplos a operação policial que terminou com a morte de Eco e a prisão do miliciano Macaquinho. É um desrespeito a 80 mil policiais, que dão a vida todo dia dizer que alguém vai a qualquer local negociar trégua. Castro disse ainda que existe uma aproximação grande entre as forças estaduais e federais, e que a decisão de trocar o secretário já havia sido tomada há 15 dias. Eu tinha que buscar alguém que tivesse esse perfil de fazer essa integração entre a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e o DEPEN, Departamento Penitenciário Federal. Eu já tinha achado, mas estava esperando a sessão do servidor, inclusive, foi amplamente noticiado na sexta-feira, que eu já ia fazer a troca. O governador disse ainda que não tinha conhecimento das viagens do ex-secretário de Administração Penitenciária. Eles não avisaram o gabinete. Se tivessem avisado, por óbvio, eu perguntaria o motivo da viagem. Como eles não avisaram, eu não tinha como saber. Inclusive, é um dos motivos da exoneração deles. É uma traição, é uma quebra de confiança fazer uma viagem dessa. Leia também. Segundo as investigações, a cúpula da SEAP negociou acordos com chefes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa de tráfico de drogas do Estado, em troca de influência sobre os locais de domínio destes traficantes e outras vantagens ilícitas. Entre os acordos, estariam: Montenegro foi exonerado, segundo o decreto do governador Cláudio Castro publicado nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial. Durante a investigação, chamaram a atenção da PF as visitas que Montenegro fez a chefes do Comando Vermelho encarcerados no Paraná. O nome da operação, Simonia, faz referência a uma prática medieval, em que detentores de cargos trocavam benefícios ilegítimos por vantagens espúrias. A força-tarefa também contou com o Ministério Público Federal, MPF, e o Departamento Penitenciário Federal, DEPEN. Montenegro foi nomeado secretário no fim de janeiro por Castro, à época ainda governador em exercício, em substituição a Marco Aurélio Santos. O governador nomeou para a SEAP o delegado da PF Victor Hugo Poubel. Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, é o presidente do Comando Vermelho nas cadeias do Rio. Ele faz parte do conselho, que decide tudo o que acontece na facção. Em 2020, Abelha, já encarcerado, foi apontado como um dos mandantes da invasão ao complexo de São Carlos.
Mesmo com um mandado de prisão expedido à época, Abelha permaneceu no regime semiaberto, quando deveria ser transferido para uma prisão mais rígida. No dia 14 de julho deste ano, o juiz Alexandre Abraão, do Terceiro Tribunal do Júri, decretou uma nova prisão do traficante, pela morte de Ana Cristina Silva, de 26 anos. Apesar disso, a SEAP seguiu com os trâmites para libertá-lo. No dia 26, quando o sistema acusava essa e outras pendências, a Secretaria consultou a Delegacia de Polícia Interestadual, Polinter, sobre a soltura. Às 20h57, a especializada respondeu que havia aquele mandado de prisão e que, portanto, Abelha não deveria ser solto. A defesa de Abelha, no entanto, apostou na estratégia de enganar a justiça. Advogados foram ao plantão judiciário alegando que só havia um mandado de prisão, já recolhido, mas a juíza de plantão negou a soltura. Mesmo assim, no dia 27, por volta das 8 horas, a SEAP acabou soltando Abelha. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.